Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Amém? É sempre uma grande alegria estar aqui na igreja New Life, e Deus tem sempre me abençoado. E não é só porque eu sou pregador e sou pastor e tenho que falar coisas boas a respeito da igreja, mas cada vez que eu tenho a chance de vir aqui, durante momentos de culto, eu sou sempre recebido, sem o pessoal saber se eu sou pastor ou não, com carinho e atenção, com um sorriso. Quando eu venho durante a semana para visitar o pastor Manuel, o pessoal que está trabalhando na construção, o pessoal que está trabalhando na secretaria, o pessoal que está fazendo alguma coisa, sempre com carinho especial e sempre deixando a marca clara de que esse lugar tem sido um lugar de esperança, e a esperança tem sido transmitida. Somos todos pecadores, mas eu quero elogiar vocês, o pessoal do som, os presbíteros, o Hélio, todos. Se for falar o nome de todo mundo, não dá, mas só para dizer uma palavra de elogio, de agradecimento e de exaltação ao nosso Deus, que Deus tem usado esse lugar como fonte de esperança. Tendo dito isso, minha esposa está comigo, não vim sozinho, Cristina, é uma alegria tê-la aqui, e os nossos amigos que a gente sempre vê quando chega aqui, é sempre uma bênção estar aqui. O pastor Manuel tem sido também um grande amigo de anos e um grande encorajador, e eu fico muito feliz com a obra que Deus tem feito nesse lugar. Saudações de Nova York. A Cristina e eu moramos lá há muitos anos, plantamos igrejas lá e continuamos morando lá. Ultimamente temos mais trabalhado com mentoria e coaching, preparando pastores e novos líderes para a próxima geração. Então Deus também tem me dado a graça de ver muitos outros líderes crescendo, não só na área pastoral, mas também na área de liderança leiga na igreja, e gente que está a fim de servir com seus dons e talentos, com seu tempo, com seu dinheiro, com as suas emoções, com seus alvos na vida. Então é uma bênção poder servir o Senhor dessa forma. O texto que Deus tem para nós nessa manhã se encontra no livro de Lucas, o Evangelho conforme Lucas escreveu. E é no finalzinho, no último capítulo. É um texto, demora uns 2 minutos para ler, eu quero que você preste atenção, mas se você não está familiarizado com o contexto da Bíblia, é logo depois da ressurreição de Cristo, que é um momento feliz para os cristãos, saber que Cristo venceu a morte. Mas estes discípulos estavam extremamente cabisbaixos e tristes, porque eles estavam mais sofrendo ainda a sexta-feira, que a gente chama de Sexta-feira Santa, quando Cristo foi crucificado. No sábado ele passou no túmulo. Esses discípulos aqui e os outros estavam angustiadíssimos nesse domingo e tristes, muito tristes. Então esse é o contexto. Sabemos das vitórias, mas este é o contexto. And before I forget, if your Portuguese is not your main language, we are really, really glad that you came to worship with us. And our invitation is for you to continue to come and get together, and may the Lord bless you as I preach in Portuguese. That is possibly the translation out there, right? Amen. Mas vamos ler o texto da Bíblia. Presta atenção nesses 2 discípulos andando tristes, frustrados, cabisbaixos e angustiados. Olha o que a palavra de Deus diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram até o sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram.
Ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Quando estava junto com eles, tomou o pão e deu graças, partindo, e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é o contexto, essa é a história. E Lucas, o escritor desse trecho e deste livro todo, e do livro de Atos também, nos faz ver a realidade dessa situação que eles estavam passando. Um momento triste. Eu não sei se você já passou por um momento triste e devastador na sua vida. Cada um de nós já teve uma chance dessa. O papai morreu aos 14 anos passados e eu estava lá no Brasil, ele estava em coma, e aquela angústia de ver o papai naquela situação, e de fato o Senhor o levou. Quantos de nós, coisas mais menores do que essa de perder um pai, uma mãe, um filho, a gente perde um emprego às vezes, a gente perde um amigo, a gente fica doente, a gente tem que batalhar contra a falta de dinheiro, a gente está lutando para a documentação, a gente está sonhando em dias melhores e alguma coisa acontece que nos deixa frustrados. E isso não só para quem não conhece a Deus. Às vezes você e eu, seguindo a Cristo, chamados cristãos, evangélicos, presbiterianos, crentes, e a gente está naquela expectativa de alguma coisa sensacional acontecer, e de repente parece que batemos numa parede e tudo desmorona. Uma expectativa, aquele carro que a gente queria comprar, aquele casamento, aquele noivado que não funcionou, aquela coisa triste que você estava esperando, você orou, você estava com tanta expectativa, e você fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu sou uma pessoa fiel. Eu não sei como esses dois discípulos estavam passando, mas eles estavam angustiadíssimos. A gente sempre acha que são dois discípulos, dois homens. Alguns estudiosos fazem dizer que talvez fosse um casal, o Cleopas e a esposa dele. E a esposa dele talvez fosse uma daquelas Marias que serviam a Jesus, que estavam lá no dia da morte de Jesus, sofrendo. A esposa. Então, dá-se a entender muitas vezes que são dois discípulos andando sozinhos, mas quem sabe esse casal que conhecia ao Senhor Jesus. Do ângulo maior dos discípulos, não dos 12, mas extremamente chegados, estavam ali. Independente se a gente conseguir provar ou não que era marido e mulher, eram duas pessoas que seguiram a Cristo, duas pessoas que amavam ao Senhor, duas pessoas que estavam devastadas com a morte do seu líder na sexta-feira, duas pessoas que estavam voltando para suas casas, duas pessoas que estavam tristes, duas pessoas que estavam discutindo a respeito da fé, mas com mais dúvidas no coração do que a alegria da salvação. Mas é uma realidade que você e eu passamos. E na nossa igreja aqui, o nosso objetivo é falar um lugar de esperança, um lugar que apresenta-se a Cristo, um lugar que a gente fica animado, um lugar que a gente tem um culto de louvor, que pessoas gastam horas pensando o que fazer para melhor demonstrar a glória de Deus numa situação como essa. Mas muitas vezes, apesar de cantarmos e sentirmos tanto a presença de Deus, o coração continua lá apertado. E a gente volta para a palavra de novo, para ver o que Deus tem a me dizer. Por isso a mensagem de hoje tem a ver com essas expectativas, tem a ver com essa realidade que você e eu passamos, que a gente tem dúvidas teológicas, que a gente tem frustrações na vida, que a gente tem que negociar com enfermidade, que a gente tem que negociar com perda, que a gente tem que negociar com fracasso, a gente tem que negociar com a falta das coisas básicas que a gente gostaria, a gente tem que negociar com o fato que às vezes pessoas que a gente ama moram longe de nós e às vezes estão lá sofrendo e nós não podemos estar ao lado, mas estamos sofrendo também. Situações que são teológicas, emocionais, psicológicas, profissionais, mas que nos devastam
devastarão a eles. Talvez o verso 21 demonstre a angústia que eles passavam. Mas esperávamos que ele fosse o único a redimir Israel. Sim, além de tudo isso, é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Já pensou um dia que você começa a desistir da fé? Sim, acabou, não aguento mais. Lembra da história do Jó no Velho Testamento? Quando uma série de tragédias acontecem na vida dele, a esposa dele fala: amaldiçoa o teu Deus e morre, o negócio está tão ruim, não tem mais saída para nós. Ele mesmo perdendo a esperança. Quem sabe você está assim. Não é assim que a gente se sente às vezes. Que acreditamos, mas sem acreditar. Por isso que a gente está pensando nesse tema de hoje, nessa espiritualidade do dia a dia, entre esperança, tristeza e vitória. Esperança, tristeza e vitória. Esperança. Jesus está aqui conosco, falando de promessas do reino de Deus. Jesus está curando pessoas, Jesus está trazendo vida, Jesus está transformando corações, Jesus transformou minha vida. Mas daí vem a tristeza, Jesus morre na sexta-feira. E eu estou nessa angústia. Mas eu quero acabar a mensagem com a vitória. Você e eu sabemos que Jesus venceu naquele domingo de manhã. Sem morte e ressurreição de Cristo não existe cristianismo. Mas eles não estão sabendo disso ainda. Eles ainda estão na fase da tristeza. E quem sabe você está aqui conosco hoje, mas ainda está na fase da tristeza. Quem sabe você está na esperança que foi quebrada. Quem sabe você está questionando: será que Deus me ama mesmo? Será que existe Deus? Ou será que Ele morreu na cruz na sexta-feira? Esse é o tema que a gente tem para hoje, a realidade diária. Quando Lucas escreveu esse evangelho, ele escreveu para animar, ensinar os novos cristãos. Lucas 1 fala assim: para que você tenha certeza das coisas que lhe foram ensinadas, quando ele escreveu esse livro para Teófilo. O segundo livro de Atos vai falando assim, falando sobre o reino de Deus. E Lucas continua escrevendo para eles e para nós o desenvolvimento da igreja. E o cristianismo com essa centralidade da morte e ressurreição de Cristo. E às vezes você ouve isso, e eu ouço isso, e eu falo disso, e eu sou pastor há mais de 30 anos, e eu repito isso toda hora, e às vezes eu paro para pensar, assim, eu repito tantas vezes, que muitas vezes eu esqueço de quão profundo isso é, de quão significativo isso é, porque quando eu entro nas minhas próprias crises existenciais, quando eu questiono por que as coisas ruins estão acontecendo para mim, é como se eu me esquecesse que Jesus venceu o maior problema que você e eu temos, que é a morte. E eu fico só ligado no grande problema que eu estou passando, que é mínimo comparado com a eternidade, que é mínimo comparado com as promessas que Ele fez, que é mínimo comparado com essa grande bênção da ressurreição. Mas não deixa de ser uma realidade, que às vezes você e eu estamos tristes. Mas a promessa é: se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé, e ainda a gente continua nos nossos próprios pecados. Agora, para a gente enfrentar isso, pensando nessa realidade, a realidade diária, uma das coisas que esses discípulos enfrentaram, o primeiro delas, eles ouviram a mensagem da ressurreição, mas aparentemente não significava nada para eles, ou aparentemente não fazia muito sentido para eles. Eles haviam ouvido a promessa da ressurreição, eles haviam ouvido o que Jesus falou antes. Lucas 9, por exemplo, verso 21, fala assim: o Filho do Homem, Jesus dizendo, o Filho do Homem deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele disse isso em Lucas 9. Lucas 9, 21. Lucas 9, 43, Jesus, no outro contexto, fala assim: mas enquanto todos estavam maravilhados com tudo que Jesus estava fazendo, Jesus disse aos seus discípulos: ouça atentamente o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que significava. Mais capítulos para frente, Lucas 18 fala o seguinte, verso 31, Jesus anuncia sua morte, tomando os doces, disse-lhes: vejam, subindo a Jerusalém, tudo que está escrito sobre o Filho do Homem, pelos profetas se cumprirá, pois ele será entregue aos gentios e será zombado e vergonhosamente tratado, e cuspirão nele. Jesus preparou que teriam momentos difíceis e ele morreria, mas às vezes a gente esquece dessa realidade. Os discípulos esqueceram disso. Às vezes a gente esquece que a Bíblia fala que no mundo a gente teria aflições. E você talvez esteja na fase de passar aflições. O segundo ponto que eu vejo nessa realidade diária é que eles estavam tristes e realmente afetados, tocados pela trágica circunstância da morte do seu líder. Eles estavam tristes. Verso 17 mostra isso. Eles pararam com os rostos entristecidos. Era real a tristeza deles. Então, se você se acha um cristão, ou se você é um cristão, ou se você está pensando em cristianismo,
Não se assuste quando uma tristeza profunda, uma angústia bateu o seu coração. É normal. A gente é humano, nós temos aflições. E eu gosto de ver o texto da Bíblia, porque não está nem condenando, está dizendo, eles estavam tristes achando que Jesus não havia conseguido vencer a morte. Era real isso. A outra realidade do dia a dia que você e eu enfrentamos. Eles sabiam muito sobre a vida e o ministério de Jesus, mas imperfeitamente. Dá para notar que durante o culto a gente lembra que Jesus ressuscitou, a gente canta das vitórias do Senhor, a gente confessa pecados, a gente entrega ofertas, a gente ouve um verso da Bíblia, a gente ouve a mensagem, a gente pensa nas coisas de Deus, a gente tem grupos comunitários durante a semana, temos trabalho com as crianças, a gente repete a palavra do Senhor constantemente, mas às vezes nós sabemos muitas promessas da palavra de Deus, mas elas estão demorando demais para entrar no nosso coração, para entrar na nossa mente. Eles sabiam disso, eles haviam ouvido o que Jesus havia dito sobre a sua própria vida, morte e ressurreição, mas eles estavam entristecidos. A outra coisa na realidade diária que a gente vê é que, mesmo sabendo que era o terceiro dia, eles estavam um pouco na dúvida. Esse é o terceiro ponto, o outro ponto. Eles também conheciam as notícias da manhã, frescas, imediatas, tinha acontecido horas antes, sobre o túmulo vazio, entre o verso 22 e o 24. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E até alguns discípulos, que a gente sabe que Pedro e João foram lá correndo depois e viram o túmulo vazio, até alguns dos nossos discípulos principais, os que estavam lá junto com Jesus, também falaram, mas, não sei não. Um grande ponto é, às vezes o cristianismo é criticado, porque falam assim, crentes e pessoas que seguem o cristianismo são muito assim inocentes, eles acreditam que Jesus ressuscitou, e o pessoal daquela época era mais assim, ignorante ainda, nada comparado com o nosso tempo de tecnologia. A gente tem internet hoje, a gente tem Facebook. O que falam no Facebook é verdade o tempo todo, né? Aqueles negócios do WhatsApp, aqueles textos lindos que a gente sabe que nunca aconteceram. Isso que é verdade, né? Naquela época o pessoal era estúpido, acreditava em qualquer coisa. Eles não eram estúpidos e não acreditavam em qualquer coisa. Ressuscitar dos mortos é dificílimo, é impossível, para falar a verdade. Jesus foi o único que conseguiu. E quando eles ouviram a notícia que Jesus havia ressuscitado, eles falaram, que legal, Jesus ressuscitou, vamos voltar a conversar. Não, eles não acreditaram na mensagem, por isso que às vezes você e eu falamos, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele pode curar o seu coração, a sua vida pode ser um marasmo, com Cristo na sua vida, começa a se transformar, você tem esperança ainda, e você fala, para todos os outros pode acontecer, mas não para mim, eu conheço a minha vida, eu conheço a minha realidade. Eles estavam lá, conheciam as notícias do túmulo vazio, mas mesmo assim não funcionou. Outra coisa da experiência diária deles e que é a nossa também, é evidente que há encorajamento quando os crentes falam um com o outro sobre Cristo. Mesmo nessa realidade negativa que eu estou tentando passar e da tristeza, é bom saber que os dois estavam conversando no caminho sobre a angústia e as dúvidas que eles tinham sobre a fé que eles estavam passando. Sim, olha, Jesus ressuscitou, mas será que ressuscitou mesmo? Vamos voltar para casa, acho que acabou tudo. Nossa esperança é que Jesus ia ser aquele que ia redimir, pagar o preço, transformar, trazer o reino, vida nova, vida eterna, eu acho que não vai estar funcionando. Mas eles continuavam falando a respeito da fé que eles tinham ou da fé que estava faltando para eles. Às vezes a gente vem na igreja, a gente canta músicas tão animadas que nos fazem ficar encorajados. Olha, mais uma semana eu vou conseguir. Mas às vezes é só da boca para fora. Às vezes é só da boca para fora, não porque você é hipócrita, é que você está passando por angústias tremendas mesmo. Mas o fato de continuar falando, pensando, refletindo, ouvindo, participando, pela fé, pela falta de fé, pela participação, por estar junto, existe ânimo, existe esperança quando a gente está junto. Por isso que a gente vai para grupos pequenos. Não é que você está sem fazer nada, você tem muita coisa que fazer, você está cansado, mas estar junto com outros anima. Se não anima você, anima o outro que você foi lá. Você serve de fonte de inspiração para outros. É por isso que a gente vem para a igreja. Às vezes você acorda cedo, estou cansado, eu não vou hoje. Você pode não vir, mas o fato de vir, você está abençoando uma pessoa, ou você mesmo está dando chance a você para refletir, ouvir, e talvez encorajar alguém. Eu gosto desse trecho por causa disso. Eles no meio das angústias e dos problemas, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido.
Vimos até agora, então, a realidade diária e dificuldades diárias que você e eu passamos. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você está pensando hoje, eu não sei o que você está acreditando hoje, eu não sei que narrativa você tem na sua mente hoje. A narrativa cristã é que existe Deus criando, existe a queda, existe a redenção e existe a restauração. Criação, queda, redenção, restauração. Essa é a grande narrativa bíblica. E Cristo é aquele que veio para nos redimir, transformar, mudar nossas vidas, mudar nossas mentes, mudar os nossos corações e nos dar vida e vida eterna, e dar esperança. Não uma esperança vazia, mas uma esperança que tem contexto. Na sua circunstância hoje, eu não sei onde você passa, mas Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer mostrar a realidade da vida. Deus quer mostrar que a sua vida é muito mais do que você pensa que é. Que Deus tem algo especial para você. E eu vou contar uma ilustração antes de a gente chegar na presença de Cristo, no que Cristo fez nessa interação. Se você gosta um pouco de filosofia, ou de história grega, teve um cara chamado Platão, um grande filósofo, e ele escreveu uma história, o mito da caverna. Não sei se você é familiarizado com isso, mas o mito da caverna, escrito 500 anos antes de Jesus nascer, mostra a história de um grupo de pessoas que estava escravizado durante a vida toda dentro de uma caverna. Imagina só que essa aqui é a caverna, esse aqui é o fundo da caverna, e existia uma luz, um fogo atrás deles o tempo todo, e a vida inteira desses indivíduos foi ficar preso com cadeias, olhando para frente, com fogo atrás, e a sombra deles estavam lá para frente. De vez em quando, algumas pessoas passavam ali na frente, eles só viam o escuro ou as vozes. O que eles viam era tudo em preto e branco, sombras e vozes. E a vida inteira deles, eles imaginaram que aquilo era a realidade. Pessoas estavam lá e eles eram apenas espectadores. Um dia, uma pessoa consegue fugir, e quando foge daquela caverna, vai para a porta da caverna e vê que existe um sol. Primeiro ele sente uma dor terrível, porque o sol, nunca viu o sol na vida, e depois ele começa a ver que existem árvores, existem coisas bonitas, nuvens e flores, e ele vê que a realidade é que ele é parte da realidade, ele é uma pessoa, e existe uma função tremenda de coisas que ele pode participar, e ele volta para a caverna e tenta falar para os amigos deles: pessoal, a gente foi enganado a vida inteira. Nós somos a realidade, aquelas sombras são as imaginações. As vozes são nossas, nós somos os personagens dessa história, não as sombras que estão à frente. O pessoal chama ele de doido, de maluco, quer matar ele, porque ele está trazendo uma ideia maluca diante disso tudo. É uma longa história, a gente pode navegar por ela. Meu ponto para transferir para a presença de Jesus eu gosto de aplicar de vez em quando essa história comum, filosófica do dia a dia, na verdadeira história da salvação e da realidade de Cristo Jesus. Jesus é a realidade que a gente sonha em ter. Jesus é a realidade que aqueles discípulos perguntaram, mas a gente esperava que o Mestre viria para redimir Israel, pagar o preço do pecado, transformar nossa vida, transformar nosso coração, nos dar esperança nova. Jesus, de fato, é aquele que veio, se tornou um de nós, morreu na cruz e mostrou: eu amo você, tem esperança para você, tem vida eterna para você, tem vida transformada para você. E é isso que a gente vai ver na segunda parte, a presença de Cristo, o Evangelho. Letra A, eles precisavam de Jesus se fazer real para eles. Esses dois discípulos, angustiadíssimos, frustrados, cabisbaixos, precisavam que a mensagem de Cristo e do Evangelho fosse verdade para eles, fosse real para eles. Eles precisavam que Cristo se manifestasse. Nós não estamos caminhando fisicamente com Cristo, aqui. Jesus está aqui espiritualmente, mas nós temos a sua palavra, nós temos mensageiros, homens e mulheres e crianças que comunicam essa palavra, nós temos momentos de louvor, nós temos leituras bíblicas, nós temos momentos de expectativa, nós temos momentos de canto, nós temos momentos de reflexão, de oração, de prostrarmos aos nossos pés, de estarmos juntos uns com os outros, de leitura da Bíblia, momentos que Deus abre o nosso coração. E eu lembro quando eu era jovenzinho, uma pregação como essa, o pastor visitante, ele fez até algo que a gente não costuma fazer muitas vezes, um apelo, né? Quem quer entregar a sua vida a Jesus nessa tarde, nessa manhã, nessa noite? E aquele dia eu resolvi, assim, acho que hoje é o dia. Eu havia crescido na igreja, mas eu falei, eu sabia que Cristo já havia entrado no meu coração, mas eu era adolescente, assim, eu acho que eu preciso oficializar isso. Eu lembro pensando, assim, é hoje o dia. E eu fui lá na frente, e apesar de eu saber que eu havia tido uma comunhão com Cristo desde pequeno, aquele dia para mim foi um dia marcante, porque eu consigo lembrar assim, e a partir daí crescendo e conhecendo mais coisas. Eu não sei como foi o seu dia, mas eles foram tocados por Jesus, o Jesus verdadeiro. Nós somos tocados pelo Jesus verdadeiro, mas que não está aqui fisicamente, mas
Nós somos o corpo dele, nós somos aqueles que estão transmitindo essa mensagem, e Deus tem feito isso inclusive aqui. Agora, eles precisavam que Jesus visse, mas foi o próprio Jesus que se aproximou dele, a letra B. O próprio Jesus se aproximou e foi com eles. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou até lá. Mas eles não sabiam que era Jesus. Eu gosto disso. Já notou que às vezes, coisas bonitas e grandes, milagres até, transformação espiritual acontece no momento que você nem está sabendo o que está acontecendo. Você não sabe que a presença de Jesus está ali, tão marcante na sua vida. Mas Jesus estava lá e começou a andar com eles. Eu gosto, quando Jesus está andando com eles, de uma outra coisa que acontece quando o evangelho está sendo pregado, quando a igreja está adorando ao Senhor, quando Jesus é exaltado, quando a gente se entende como mensageiros da mensagem divina. Jesus fez perguntas a esses discípulos que estavam tristes. Ele disse a eles no verso 17, o que é essa conversa que vocês estão conversando, estão tendo um com o outro? É interessante porque Jesus podia chegar, pessoal, sou eu ressuscitei, mas ele dá tempo para o pessoal abrir o seu coração. Já notou que o papel da nossa igreja não é fazer e forçar o pessoal a virar cristão, ou presbiteriano, ou crente? Nosso papel é anunciar as verdades a respeito de Jesus, e deixar que Deus faça o trabalho nos corações das pessoas. Mas Jesus não se dá o trabalho de chegar assim, eu ressuscitei, não está vendo? Ele chega e começa a andar junto, e fala assim, mas o que vocês estão conversando? E os discípulos falam, mas você é o único que veio aqui e não sabe do que está acontecendo nessa cidade? Jesus morreu, como eu falei antes. Mas que coisas que aconteceram? E eles continuaram falando. Quem sabe a chamada de Deus para você e para mim, aqui para Framingham, nessa situação, é ao invés de querer, no desejo de amar as pessoas e falar para que eles se tornem cristãos como nós, começar a fazer perguntas para eles. O que você acredita? O que você acha que acontece quando a gente morre? Quando você está triste, qual é a sua saída dos seus problemas? Quando uma tragédia acontece na sua família, qual é a maneira que você entende isso? Como é que, para as pessoas poderem expressar aquilo que elas sentem ou que têm dúvidas, ao invés de a gente querer dar uma solução para o problema, qual tipo de solução você tem encontrado para as batalhas do dia a dia? Por que você reage dessa forma quando você perde o emprego? Por que você está tão animado quando você canta? Ou sendo mais criativo e querendo saber o que a pessoa passa. Jesus fez isso e serve de exemplo para nós. Mas eles não sabiam que era Jesus. Podia ser qualquer visitante, qualquer transeunte, qualquer pessoa da cidade. Jesus faz perguntas sobre o que vocês estão discutindo, que é a letra C, que eu acabei de falar. Que coisas? Mas letra D fala, Jesus e seus seguidores depois dele, Jesus pregava a Escritura. E quando chega o momento certo, é começar a falar da Escritura. Porque Jesus fica duro até, se você fosse pensar. Depois de ele deixar que os discípulos e aquele rapaz, aquela moça, aquele casal falem, ele fala, verso 25, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Verso 26, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E verso 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Cristãos são chamados, e a gente tem que ser chamado de pessoal do livro. Essa é a Bíblia Sagrada. Demorou 1.600 anos para ser escrita. Mais de 40 escritores humanos escreveram. Em 1.600 anos. E ela combina uma coisa com a outra. Do Velho Testamento até o Novo Testamento. Mostrando quem Jesus é. E a gente encontra Jesus em todas as partes dessa Bíblia. É a respeito dele a história. A respeito do Salvador que veio nos encontrar. E Jesus, para confortar aqueles corações, para explicar aqueles corações a ele, mostra que a partir das Escrituras, ele nem mostrou o fato que era ele. Olha, eu ressuscitei, está vendo a minha mão aqui? Está vendo o meu pé? Está vendo o corte do meu lado? Não, ele fala pelas Escrituras, ele provou por A mais B, pelas Escrituras, quem Jesus era, qual era o plano de Deus e por que eles precisavam crer, e por que eles também tinham um coração duro. Eu tenho um coração duro, eu imagino que você também tenha. Por isso que a gente lê promessas da Bíblia, por isso que a gente ouve a mensagem, por isso que a gente tem que ler a Bíblia por conta própria. Por isso que a gente repete a Bíblia, fala da Bíblia, canta da Bíblia. Porque esse livro vai além das expectativas. É a palavra de Deus revelada para nós. O Deus eterno colocou em palavras a sua vontade para nós e mostrou como ter relacionamento com Ele. E Jesus usou a Bíblia para mostrar aos outros a verdade. Você pode achar que seu amigo nunca vai querer ter um encontro com Cristo. Não é o seu trabalho esse. O seu trabalho é comunicar o que a Bíblia fala e deixar que o Espírito Santo trabalhe no coração da pessoa. É amar a pessoa independente. O pastor pregou isso 2 semanas atrás. É começar a desenvolver uma maneira
cristã, prática e amorosa de devotar a sua vida a outras pessoas. É trabalhar no nosso trabalho sabendo que é duro e às vezes o patrão é tão chato, e às vezes nós somos o patrão, e a gente mesmo assim vai servir e amar e depender das promessas da palavra. Foi assim que Jesus viveu. Na cruz, quando Jesus estava na cruz, ele citou a Bíblia para explanar a sua angústia. Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia usada para falar da promessa do nosso Rei Jesus Cristo. E Jesus explica isso, começando por Moisés, a todas as Escrituras, passando por todos os profetas. Uma outra realidade, que também é uma bênção para nós, que é a letra E. Cristo gosta de ser convidado para entrar em nossas vidas, problemas, casas, culto público e orações. Não é bonito isso? A Bíblia fala que às vezes alguns de nós, sem saber, hospedamos a anjos. A gente nunca sabe qual é a pessoa que Deus vai colocar na nossa vida para abençoar, não é? Agora, mal sabiam eles que a pessoa que andava junto com eles era o próprio Jesus. Right? E andando com eles, chegou a hora de ir embora. Eles olharam para Jesus, Jesus fez que ia embora. Eu disse, mas está tarde já. Conversa tão boa. Mesmo Jesus falando que eles eram tardios para entender. Mesmo Jesus falando duro para eles. Assim, está tarde, por que o senhor vai embora? Não fica com nós. Está tarde, dorme, vai embora amanhã. Hospedeiros. E às vezes você nem sabe. Pode ser que é um hóspede chato que você tem na sua casa, que é um mensageiro de Deus para a sua vida. Ou aquele trabalhador que trabalha junto com você, pessoa que é das melhores, você sabe que tem um jeitinho esquisito, mas você descobre que Deus talvez chamou aquela pessoa para ser instrumento de Deus na sua vida. Eles insistiram e Jesus foi com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, e Jesus entrou para ficar com eles. Agora, outra coisa que a gente vê aí, Jesus demonstrou quem ele era, não somente pregando a Escritura, que é o principal, mas também no simples ato de quebrar o pão e orar. Imagina só que a hora que eles descobriram que a pessoa que andava com eles era Jesus, foi na hora que Jesus pegou e quebrou o pão. Alguns falam que pode ser a Santa Ceia, mas dá a entender que é o jantar mesmo. Ele partiu o pão, e do jeito que ele partiu o pão, ele deu, Senhor, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Eu não sei como é que foi a oração, mas naquela hora, Deus abriu o coração deles, o Espírito Santo abriu o entendimento deles, assim, é o mestre que está aqui com a gente. Talvez Pedro também passou por uma coisa como essa, é o mestre que está aqui, eu nem sabia. Ouvir a palavra do Senhor, e quem sabe é isso que vai acontecer na sua vida hoje, quem sabe é isso que tem acontecido, ou quem sabe é isso que tem que acontecer na minha e na sua vida toda vez, quando a gente está lendo a palavra e fala, é o mestre que está falando comigo, eu só li a Bíblia, mas agora eu vejo que é Deus falando comigo através da Bíblia, e o Espírito Santo toca no seu coração, como tocou neles, e às vezes num ato de caridade, de amor. Eu tive na nossa igreja, anos atrás, o curso de inglês, right? Aquele ESL, English as a Second Language, e vinham voluntários para passar uma semana conosco ensinando inglês, americanos que vinham do sul e ficavam na nossa igreja uma semana, ensinando o pessoal da cidade, a maioria deles não cristãos, pessoas imigrantes normais. Num dia, num grupo, tinha um rapaz, um senhor, que era aposentado da Marinha Americana, da Navy, e estava lá dando aula. No mesmo grupo, tinha um oficial aposentado russo, que foi militar da Marinha Russa, e que veio emigrar para os Estados Unidos. Ateu. Os dois trabalharam em submarinos. E os dois, fizeram os cálculos, estavam em submarinos diferentes, lutando um contra o outro, há anos atrás, enquanto serviam o exército. Esse rapaz russo questionou a semana inteira, mas por que vocês dão aula de graça? Mas por que vocês não cobram para dar aula? Mas por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem aquilo? Não entendendo que era um trabalho cristão, de boa vontade, para ajudar os imigrantes, quaisquer que fossem eles. No final do último dia, não que ele se converteu, mas ele falou assim, agora, depois de tudo que vocês falaram, eu estou começando a entender, o russo falando, por que vocês estão fazendo essa coisa tudo de graça, sem cobrar nada de nós? Mas dá para notar que às vezes, num ato simples de uma conversa, de uma aula, de uma doação, de uma ajuda, de um partir de pão, a graça de Deus é manifestada. Amém? Jesus demonstrou pregando através disso. Para a gente chegar no finalzinho, às vezes, a realização de que Deus estava conosco, nós só entendemos depois, demora para cair a ficha. Eu gosto dessa frase. Perguntaram um ao outro, depois que eles descobriram que era Jesus. Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quem sabe você está ouvindo hoje, não vai fazer efeito nenhum. Vai passar alguns dias, você vai lembrar assim, não é que foi lido aquele texto? E hoje faz sentido para mim. Hoje caiu a ficha para mim. Eu espero que seja hoje. Mas pode ser amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês.
Mas hoje é o dia da oportunidade. Mas demorou um pouquinho para eles caírem, caiu a ficha para eles. A outra coisa, letra H, e quando perceberam que Jesus estava de fato vivo, já que era a verdadeira e única esperança, eles ficaram energizados e motivados a compartilhar e encorajar os outros com as notícias que eles tinham. Eu gosto de ver que eles passaram o dia inteiro andando, estava cansado, é uma viagem longa, a pé, no sol, aquela coisa toda. Chega no final, comeram, ouviram que Jesus havia ressuscitado, estava com eles, Jesus desaparece do meio deles, eles ficam todos animados e voltam correndo para contar para os discípulos. É verdade mesmo, aquela história de domingo de manhã funcionou porque a gente viu Jesus hoje. E voltaram com um ânimo novo para compartilhar essa verdade. Quando Jesus entra na nossa vida, isso acontece. O Senhor ressuscitou. Levantaram-se, voltaram e diziam. E quando chegaram lá, ouviram a notícia de outros. De fato, Jesus ressuscitou. Deixa eu acabar essa mensagem pensando em algumas coisas. É uma história, right? E eu fiquei pensando, Senhor, mas a gente sempre conta história. Será que a vida do pregador é contar história lá na frente? Qual é a razão disso? Por que o Senhor quis colocar essa história na tua palavra? Por que ela é importante para nós? Por que ela pode transformar nossas vidas? É porque você e eu fazemos parte de uma história também. Às vezes a gente acha que a nossa história é individual, sozinha, mas na eternidade, Deus sabia de você. Sabia você por nome, das suas angústias e aflições. E Ele prometeu que não deixaria você órfão. Jesus disse isso. Então você é amado, você é amada do Senhor. Você tem um futuro, Deus tem um plano para você. Ele resolveu relacionar-se com você. Foi Jesus que veio ao nosso encontro. Foi Jesus que saiu da sua glória para vir e andar entre nós. Foi Jesus que foi traído no lugar que nós deveríamos ser. Foi Jesus que veio resgatar e pagar o preço do nosso pecado, porque nós não tínhamos nada de bom em nós mesmos, mas Ele resolveu entrar na nossa história, assim como entrou na história desses dois. E Ele está entrando na sua história. E eu gostaria muito que você acreditasse na promessa bíblica. Ele sabe da sua angústia. Angústia física, angústia emocional, angústia de relacionamentos, angústia profissional, enfermidades. Ele sabe o que está passando. E às vezes a gente acha que a vida boa era não ter nenhuma dificuldade financeira, emocional, profissional, nada, tudo andando bem. Mas nós não conhecemos uma pessoa que é tudo desse jeito. Nem Jesus, o santo dos santos, conseguiu, porque Ele resolveu se tornar um de nós, viver sem problemas. Mas Ele nos ensinou a como confiar no nosso Deus. E mais do que isso, mais do que ensino, Ele se pôs no nosso lugar naquela cruz. Então, esses discípulos passam por dúvidas. Jesus foi de fato esquecido. Esses discípulos estavam tristes por um período de tempo, mas Jesus se deixou fazer triste e abandonado do Senhor quando Ele resolveu ir na cruz e morrer e de fato ficar da sexta até o domingo morto, separado de Deus pela primeira vez na história da eternidade. Jesus, o Filho de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que pela eternidade viviam juntos em comunhão e resolveram trazer essa comunhão para você e eu, estarmos com eles. Jesus se separou dessa comunhão temporariamente para pagar o preço do nosso ingresso nessa comunhão para com Ele. E essa é a mensagem do Evangelho. E é por isso que Ele gastou tempo com esses dois discípulos e gasta tempo com você e eu. Eu gostaria que você acreditasse hoje que Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Que Jesus é o verdadeiro Salvador. Que Jesus é aquele que veio e transformou nossas vidas. Que Jesus é aquele que nos amou de tal maneira que resolveu dar a sua vida. Que Jesus é o Filho de Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu próprio filho. Abraão, aquele líder do Velho Testamento, foi aquele que ofereceu o seu filho. Lembra? Naquela promessa, ele escritou de Deus: olha, oferece o seu filho, o seu único filho para mim. E Abraão foi meio, sim, mas ele ia oferecer o filho dele. A gente sempre acha honroso. Olha que coragem esse Abraão teve de oferecer o seu próprio filho em sacrifício. Mas muita gente fazia isso, matava os seus filhos, nem esquentava a cabeça. Mas a gente vê o amor desse pai oferecendo o seu filho. Na hora final, quando estava chegando a hora, Deus fala: não mexe com ele não. Eu vejo que você confia em mim, que você ia me obedecer. Abraão foi quase a esse nível. Jesus, como filho, Deus deixou que Jesus fosse morto para que nós pudéssemos ter vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Você e eu temos vida nele. Feche os seus olhos, a gente vai orar. Pai, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã. Essa história, conhecida de muitos, mostra dúvida, tristeza, angústia, incredulidade, mas mostra a realidade, a nossa realidade. Mas mais do que isso, mostra a realidade do teu Filho Jesus, que não os abandonou mesmo nas suas dúvidas. Não ficou zombando deles nas dúvidas deles, mas caminhou ao lado deles.
Pai, eu te louvo porque o Senhor tem caminhado ao meu lado. E sei que tem caminhado ao lado dos meus irmãos e irmãs e dos meus amigos. Às vezes a gente nem nota que o Senhor está do nosso lado. Mas eu quero que o Senhor abra os nossos corações. Assim como o Senhor abriu os olhos, o entendimento e o coração desses discípulos, que o Senhor abra também os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento, para a gente poder ver e entender as Escrituras Sagradas, a Tua mensagem. O Senhor sabe das angústias que a gente está passando. Em nome de Jesus, que as esperanças e promessas que a gente teve da Tua palavra, mesmo com as angústias e tristezas que a gente passa hoje, que a gente possa ver que há vitória em Cristo Jesus. E que Cristo Jesus fala: não vou abandonar vocês, eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, e não vou deixar vocês órfãos. Jesus disse: eu vou mandar o Espírito Santo para habitar com vocês, e eu vou preparar lugar para vocês no céu, para que onde eu estiver vocês estejam também. Pai, essa é a promessa que eu quero para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e irmãs e amigos nessa manhã. E a oração que nós fazemos, confiados no Jesus vitorioso, que venceu a morte e é o nosso Rei. Em nome dele, amém. Amém, amém. Vamos receber a bênção do Senhor, meus irmãos. Fica de pé comigo. Deus é grande. E quando a gente fala receber a bênção, não é minha bênção, eu sou um mero pastor, pessoa humana. Mas a bênção é do Senhor, bíblica. Ele fala que nos abençoaria. Então, vamos tomar posse dela, right? Agora que a graça salvadora do Rei e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno, o Criador, o amor de Deus o Pai, e a comunhão, e a consolação, e o conforto, e a esperança, e a vitória do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vocês aqui nesta manhã, mas não só apenas conosco, mas com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Aleluia.